novo? Se sim, louvado seja Deus. Mas se não tem, hoje é o dia aceitável. Hoje é o dia aceitável para você se posicionar de uma vez por todas, para ter a convicção de que você é uma nova criatura. Então, deste ponto em diante, dito isto, feito essas palavras, ditas essas palavras de introdução, vamos colocar, primeiramente, aí algumas considerações voltadas para aquele primeiro público no qual eu falei que ia me dirigir. Público composto de pessoas que não nasceram de novo. Essa é a situação. E depois nós vamos falar com aqueles que foram salvos, ganharam a vida de Cristo, mas estão no estado de completo marasmo espiritual, desanimados, desencorajados, vivendo na mornidão ou atrofia espiritual. Então, a palavra vai atingir todos nós. Todos nós, ninguém escapa. Então nós devemos estar atentos para que o Senhor nos ajude nessa noite. Então, primeiramente, vou me dirigir àqueles que estão mortos espiritualmente. Olha que expressão forte, mortos espiritualmente. Porque exatamente essa é a condição de alguém que não é salvo. A pessoa morta espiritual é uma pessoa que ela está cega para os assuntos de Deus, ela está surda para as realidades divinas. Isto é o sentido de morte espiritual, não é morte física. E nós vamos ver a condição de logo mais agora, bem imediatamente, de um morto espiritual da melhor estirpe possível. Então nós vamos fazer o que nessa noite? Para muitos é um repassar por aquelas passagens tão, vamos dizer assim, tão conhecidas, mas tão fundamentais do que envolve a nossa certeza do novo nascimento. Você não pode levantar-se desse ambiente sem ter absoluta convicção que você nasceu de novo. Então, para este público, eu digo, é necessário nascer de novo. Não importa quão moral você seja, não importa quão religioso você possa ser, não importa se você tem uma convivência grande dentro do ambiente evangélico, ou seja qual que for, mas se você não puder responder essa colocação, que você é uma nova criatura, você precisa levar isso de modo sério. Você precisa nascer de novo. E temos aqui alguns exemplos na Bíblia, mas eu vou direto naquele que você conhece, e eu conheço, e vamos ver algumas coisas interessantes. Pega o Evangelho de João, por favor. Evangelho de João, capítulo 3. Jesus é sábio. Jesus é absolutamente sábio. Não estou dizendo nada daquilo que não seria, mas enfatizando essa sabedoria. Do versículo 1 ao versículo 3. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Olha só, que texto maravilhoso, que texto precioso, que sempre precisa ser trazido à luz, para que nós sejamos confrontados por essa santa palavra. Observem, por favor, que Jesus não está falando com uma prostituta, não está falando com um ladrão, não está falando com um assassino. Ele está falando com alguém de uma estirpe religiosa altíssima, de uma pessoa de uma conduta moral ilibada, uma pessoa que tinha um posicionamento na sociedade elevadíssimo, não por nenhum outro motivo que não fosse a sua própria condição de moral. Então Jesus, ele vai ao ponto. Poderia ser aqui o texto dessa forma, olha, vou criar uma situação, capítulo 3, versículo 1. Havia entre os fariseus um homem ladrão, um homem bandido,
um homem que vivia na sociedade. Podia começar assim. Havia entre os judeus entre o povo judeu, uma mulher prostituta, não começa assim. É interessante que começa, havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, principais dos judeus. Ele começa a descrever. Principal. Para que ele pudesse atingir esse grau de ser principal, o príncipe dos judeus, isso não tinha compra, não. Era uma conduta moral ilibada. Havia uma aprovação genuína de que o seu estado de moralidade, de fato, o habilitava a estar servindo o cargo que ele foi colocado, como príncipe ou principais dos judeus. Então, era um homem bom. Então, o primeiro detalhe que a gente percebe, Jesus é sábio para tratar da salvação desta forma, com um homem nessa condição. Ele vai falar de muitas outras formas a respeito da nova vida, do novo nascimento. Ele vai encontrar com prostituta, ele vai encontrar com aquela mulher no poço, Jesus vai encontrar com várias circunstâncias, mas aqui Jesus vai no ponto. Ele fala de um homem especial.